Deus dá tudo de graça pra viver. Sol e céu. Olá, boa noite. O mês de setembro começa com um prognóstico nada animador para o meio ambiente. Segundo os especialistas em clima, a cada ano que passa, a chuva demora mais a cair no centro-oeste. Esta fase é a mais crítica, onde acontecem as queimadas na vegetação. Aquele velho hábito de usar o fogo para fazer a limpeza das áreas de plantio ainda é uma ameaça para o ecossistema. E a falta de chuva ameaça também o abastecimento de água em várias cidades do estado. E já temos até um plano de racionamento elaborado pela Saneago e aprovado pela AGR. Um dos temas mais comentados nos últimos dias em todo o mundo foram as queimadas na Amazônia. O assunto causou muita polêmica e mobilizou celebridades internacionais e chefes de Estado. E foi agenda no G7, grupo de países que representam as maiores economias do mundo. Embora as atenções estejam voltadas para a Amazônia, em Goiás a devastação do cerrado é causa de preocupação. O bioma é o segundo maior da América do Sul e abriga rios das bacias hidrográficas Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata. Queimadas e escassez de água, este é o tema do Todas as Coisas desta noite, que está começando. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que está ligado na TV Brasil Central. Recebemos aqui no nosso estúdio hoje o Juliano Cardoso, que é comandante da Brigada Anjos Verdes, uma ONG que trabalha na preservação do meio ambiente. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Está aqui conosco também o capitão Ricardo de Souza Oliveira, que é coordenador da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradeço a oportunidade. E aqui ao meu lado está a secretária Andréa Vulcani, secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Obrigado por aceitar nosso convite, secretária. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui novamente discutindo esses temas tão atuais e tão polêmicos. E você de casa, participe. Nosso telefone agora mudou, o WhatsApp agora é o 3201-7704. 3201-7704, nós estamos esperando a sua participação, a sua mensagem. E nós também estamos ao vivo pelo Facebook/TV Brasil Central. Eu vou começar com a secretária, perguntando qual a situação das queimadas hoje no estado de Goiás, hoje, 2 de setembro. Suzete, nós encontramos no estado vários pontos, vários focos de queimadas, muitos foram nas nossas unidades de conservação. O Corpo de Bombeiros atuou firmemente, nós tivemos boas áreas queimadas, áreas significativas, são áreas de proteção ambiental, parques estaduais que tiveram esses focos de incêndio combatidos com muito vigor. E ao longo do estado aí tem vários pontos, e isso realmente é bastante preocupante hoje no estado. Uhum. Capitão, o trabalho continua. Claro. Hoje está sendo feito em alguns locais. Isso, ativamente, todos os dias, 24 horas, nós temos combatido incêndios, tanto nas áreas urbanas quanto nas zonas rurais. Uhum. Inclusive o Parque Nacional das Emas, a notícia hoje que está acontecendo um incêndio lá. Como é que está lá, capitão? Nós tivemos essa informação mais cedo, segundo algumas unidades que nós temos na região, já está em fase de controle. Uhum. Bom, Juliano, qual é o trabalho que essa ONG especificamente está fazendo nesse período? Bem, a instituição ela visa trabalhar em apoio e também no desenvolvimento de campanhas educativas, quando solicitado pelas instituições constituídas, pelos órgãos constituídos, ela entra como apoio no combate aos incêndios florestais, no manejo de fogo e também nas ações voltadas à prevenção. Nós acreditamos que o nosso trabalho principal é prevenir que ocorra esses focos no nosso cerrado. E atualmente a campanha que nós estamos desenvolvendo com muito fulgor é a questão de diferenciar o que é queimada do que é incêndio florestal. Infelizmente tem sido propagado no Brasil, as queimadas no Brasil. Queimada é o uso do fogo de maneira controlada, obedecendo às normas técnicas e legais. E o incêndio é a incidência do fogo de maneira que está fora do controle humano. Então hoje nós estamos com o foco nisso. Então o produtor rural que precisa de usar o fogo para a sua atividade agropastoril, ele deve procurar as autoridades constituídas, no caso os órgãos ambientais, para se orientar, para que possa, então, ser autorizado ou não o uso do fogo, em casos específicos, e isso é queimada.
queima controlada. Agora, o incêndio é quando o sujeito vai lá, ateia fogo no mato e larga lá, isso vira incêndio. Isso é crime, é proibido, né? Então, uma das coisas que a gente tem tentado difundir junto à sociedade é isso, para diferenciar as coisas. Queimada é uma coisa, incêndio é outra. E é possível controlar? Sim, o fogo, inclusive, haja visto o que nós fazíamos do Parque Ecológico. Isso começou em meados de 96, 97, que era chamada Operação Queima Controlada, que era o quê? Quando o próprio Corpo de Bombeiros, a gestão do órgão ambiental do Estado de Goiás, queimava a beira da rodovia para evitar do cidadão passar e jogar fogo, uma bituca de cigarro, ou um vidro, né? Então ali a gente já queimava a beira da rodovia para que ninguém passasse ali e esse fogo saísse do controle. Isso é uma queima controlada. Agora, o que tem ocorrido na Amazônia e em boa parte do Cerrado são incêndios que têm sido colocados de maneira proposital ou acidental, mas que sai do controle humano e aí precisa da intervenção do Corpo de Bombeiros, da CECIMA, que tem feito um trabalho que eu posso atestar aqui majestoso, mas que a gente sabe que se não tiver o cidadão consciente de evitar, acaba dando o que está dando aí, né, em todo o Brasil. Capitão Ricardo, essa queimada controlada que o Juliano está falando, é recomendada pelo Corpo de Bombeiros? Então, nós temos orientado e conscientizado a população para que a gente evite, nessa época, o uso do fogo, de todas as formas. Principalmente as pessoas, culturalmente nós temos essa vontade de queimar o lixo, de queimar a pastagem, de fazer um uso de fogo descontrolado. Então, isso aí é muito prejudicial e tem causado realmente incêndios nas unidades de conservação e que, como o comandante Juliano falou, é crime. Então, a gente tem que realmente conscientizar essa população disso. Secretária, só para a gente entender, esses incêndios que têm acontecido nas nossas reservas, na nossa área de proteção, eles foram causados por ação humana? Vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás, no Parque Estadual Thelma Ortegal, onde ficam os resíduos lá do rejeito do Césio. O nosso pessoal estava lá quando se depararam com um cidadão ateando fogo propositalmente no parque. Esse foi um dos incêndios grandes que tiveram aqui esse ano. Tivemos que mobilizar todo o Corpo de Bombeiros, as equipes de combate a incêndio, e o nosso pessoal viu a pessoa indo lá e ateando fogo. Então, são situações que acontece. Por que o cidadão, por que uma pessoa faz esse tipo de coisa, a gente não consegue nem ter explicação. Nesse caso, até tentaram apanhá-lo em flagrante, então ele correu e a gente não conseguiu pegar. Mas são situações que acontecem. Se a pessoa for pega em flagrante, qual que é a penalidade que ela está sujeita no caso desse? É crime ambiental, então em flagrante ele pode ir preso, tem também a sanção administrativa, são multas bem altas, e a sanção civil, as indenizações, né, pelos gastos que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros pode ter tido no combate ao incêndio, como também a recuperação do dano. Né? Eu vou dar um número aqui, nós temos estudos lá na Secretaria, 1 hectare de área queimada custa em torno de uns 35, 40 mil reais para recuperar. Então, imagine que, a depender da quantidade de hectares queimados, é uma sanção bastante pesada para aquele que comete esse tipo de crime. Porém, né, é muito difícil alcançar essas pessoas que cometem esse tipo de atividade. Elas sempre fazem escondidas, fazem de uma forma que tem muita dificuldade, né, de pegar e responsabilizar. Secretária, e esse valor ele chega a ser pequeno se nós pensarmos no tempo que nós demoramos para poder recuperar uma área que foi devastada por incêndios ou queimadas, não é? Bom, mas a gente tem visto aí, a imprensa tem noticiado de uma forma intensa o que está acontecendo na Amazônia, na floresta, e a gente sabe que o Cerrado é um bioma muito importante e ele corre esse risco. Hoje a gente pode dizer que ele ainda corre risco de sofrer um dano maior do que a gente já verificou até aqui? Olha, os nossos estudos apontam números que são bastante interessantes aqui em Goiás, né? Nós temos hoje em torno de 25% ainda do território do estado com vegetação nativa. Né? O que, alguns números eles começam a aparecer de forma muito clara com esses monitoramentos eletrônicos. Então, só esse ano, vamos lá, de outubro do ano passado até julho desse ano, os nossos monitoramentos levantaram quase 6 mil hectares de área desmatada em Goiás, ilegalmente, sem nenhuma autorização. Então, nós verificamos pelas imagens de satélite situações assim. Eles deixam a vegetação em volta e fazem o desmatamento no meio. Ali implantam uma pastagem, implantam uma área de produção completamente sem autorização. Muitas dessas áreas depois, para que efetive, né, a ocupação, é onde se colocam
enfim, os incêndios ou até as queimas controladas, eles não vão ter autorização, porque em área desmatada ilegal a Secretaria não dá autorização. Então nós temos uma realidade ainda em Goiás que pode parecer estável, mas ela não é assim. Nós verificamos aí ao longo desse ano um desmatamento ilegal muito expressivo. Para que se tenha uma ideia, naquela proposta do Juntos pelo Araguaia de recuperar a região do Araguaia, a proposta lá são 5.000 hectares de recuperação orçados em 250 milhões de reais. Só esse ano, no estado, já foram desmatados 6.000, ou seja, mais do que a proposta de recuperação numa região que já está muito degradada, com efeitos da degradação muito expressivos. Então, Goiás não está numa situação estabilizada, porque se fala muito da Amazônia, mas o nosso Cerrado ainda está, sim, sofrendo muita pressão de desmatamento. Juliano, você falou das ações da ONG Anjos Verdes. Qual que é a estrutura que a ONG disponibiliza para executar essas ações? A ONG ela não tem assim, nenhum financiamento por parte de nenhum órgão estatal, a não ser os próprios membros que se aliançam em ações, aliançamos em ações de algumas instituições públicas, né? E o alcance dela depende muito dessa ação coordenada. Um determinado órgão quer fazer uma blitz educativa, quer fazer um ciclo de palestra no município, quer fazer um trabalho de recuperação de um manancial. Vou citar exemplo o programa que foi lançado agora em Aparecida de Goiânia, que é o Ações Ambientais Integradas, onde nós buscamos juntar força de todos os órgãos num objetivo comum. Então a ONG se insere nesse trabalho e dá o suporte com aqueles profissionais dos seus quadros de voluntários, quanto também algumas ações direcionadas a áreas de proteção ambiental, públicas ou privadas, né? E isso tudo com o foco de que o cerrado não pode ser olhado apenas como um bioma bonitinho, ou o passarinho, ou a água que está ali. Nós vamos entender esse bioma como um prestador de serviços ambientais à sociedade, né? É ali que nasce a água, é ali que é purificado o ar, é ali que influencia no microclima de uma determinada região. Então, nós precisamos de começar a enxergar o meio ambiente como isso, prestador de serviços ambientais à sociedade. O Olavo de Trindade mandou uma pergunta para a secretária, Andréa. Nós, cidadãos comuns, vemos sempre falar das taxas de outorga de águas e até multas. A pergunta é, como é e onde são aplicados estes recursos arrecadados? Então, no caso dos recursos arrecadados que nós chamamos de receitas próprias, que são aqueles que a Secretaria entrega algum serviço, quando emite uma licença, quando emite uma outorga é um ato autorizativo, esses recursos eles são arrecadados e dirigidos ao Fundo Estadual de Meio Ambiente, assim que a legislação prevê. Esse fundo hoje ele tem financiado todas as atividades da Secretaria, atividades direcionadas à proteção ambiental, e uma parte dele, sim, está custeando também as despesas ordinárias, como combustível, luz, água, telefone, enfim, os custos ordinários que nós temos para operar. Uhum. Capitão, qual foi o resultado final das queimadas no mês de junho? Não sei se você já tem a quantidade de área queimada em julho, mas junho eu sei que é um dado que já foi inclusive divulgado, junho e julho. Sim. Agosto, né, que não deve ter ainda. Nós temos até agora, em 2019, já foram mais de 6.500 pontos de incêndio. Tanto considerando lotes baldios, matas urbanas, assim como zonas rurais e unidades de conservação. Uhum. Então, num total de 6.500 incêndios até o momento neste ano. Isso significa o quanto em Nós relação temos aí ao ano aproximadamente passado? Um aumento de 39% nas ocorrências, atendidas principalmente em áreas urbanas. As pessoas insistem ainda em utilizar o fogo para limpar um lote, o fogo para queimar um lixo, e isso acaba progredindo para incidentes maiores, como, por exemplo, aconteceu recentemente numa chácara, que acaba que o incêndio passa para dentro daquela propriedade e a gente tem um dano maior. No Cerrado também houve esse aumento, proporcionalmente? Sim, nós temos proporcionalmente por volta de 30%, no 39%. Cerrado. Isso. Certo. A gente conversava aqui antes de começar o programa, secretária, sobre as ações que são necessárias para que a gente evite situações como essa que nós estamos vivendo esse ano, que parece que em todo o país foi verificado um aumento. Nós temos aí a questão do clima, que a gente vai ainda abordar aqui durante o programa, a falta de chuva. Mas, pelo que a gente entende, nós precisamos de políticas públicas para evitar que isso aconteça. Mas são políticas de médio e longo prazo, políticas que talvez a gente só consiga ver o resultado daqui a alguns anos.
Para a próxima temporada de seca, o que é possível se fazer? Toda essa estruturação, ela precisa de fato acontecer a partir de um planejamento, do investimento, né? Hoje o Estado de Goiás está com o Tesouro bastante comprometido, então esses investimentos para a execução desse planejamento, eles estão com alguma dificuldade, então nós estamos buscando outras fontes de receita para que saiamos dessa condição que nós encontramos o Estado da forma como nós pegamos, com várias crises. Crise de incêndio, crise hídrica, problema de água, problema com abastecimento. Nós temos 50 cidades com risco de desabastecimento esse ano, por falta, né, dos investimentos que não vieram a ser realizados e da degradação nas bacias, né? É importante entender que há toda uma dinâmica quando nós falamos de meio ambiente. Então, não são ações de curto prazo que trazem soluções emergenciais, mas é importante entender que são ações que elas têm que acontecer, que vão desde a educação ambiental, conscientização. Eu tenho dito que é importante que passemos dessa fase de colocar a produção rural e meio ambiente em trincheiras diferentes. Nós precisamos sair desse conflito e trazer soluções para um diálogo. Eu acredito em soluções dialogadas. É impossível que o Estado de Goiás ou qualquer ente público hoje seja capaz de dar solução a todos os problemas. Os problemas da nossa sociedade, especialmente no meio ambiente, eles são extremamente complexos, envolvem uma série de atores, uma série de circunstâncias que elas precisam estar à mesa numa nova proposta de mediação, de negociação, de paz social e não de acirramento de conflitos, que são políticas que a gente vê que o meio ambiente veio desenvolvendo, causando o que está acontecendo agora, né? Toda essa exacerbação para o outro lado, dizendo que havia muita proteção ambiental, os xiitas, os eco-xiitas, como são conhecidos, gera agora um esforço contrário muito grande e esses resultados começam a aparecer. O aumento do número de focos de incêndio, aumento de desmatamento, é uma oposição às forças que vieram de proteção muito radical por meio de conflito. Nós precisamos buscar soluções mais negociadas e mais mediadas. Secretária, então o racionamento em Goiânia e nessas cidades que a senhora falou, cerca de 50 cidades, é uma ameaça real esse ano, então? É uma ameaça que nós não podemos descartar, é uma realidade, ela pode acontecer, né? Isso é fato. Então nós estamos fazendo gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise, aqui a gente sabe, cada dia é um dia. Então cada ação, cada 50 litros que o volume do rio cai, a gente vai lá, atua em alguma medida, alguma ação, para que volte a equilibrar a vazão do rio, para evitar um dano maior. Mas gerenciamento de crise é isso, de repente acontece alguma situação o risco de desabastecimento ele não pode ser descartado ainda. E tudo agora vai depender de quando vai chover. Se chover no mês de setembro, a realidade é uma. Se chover na primeira semana de outubro ou no final de outubro, isso tudo ganha uma dimensão diferente, porque agora nós estamos dependendo da chuva. A senhora falou em educação e conscientização, que parece que é um trabalho que as ONGs fazem, o Corpo de Bombeiros também. E nesse caso, outra conversa que a gente teve aqui antes de começar o programa, que a secretária colocava, é que a gente precisa deixar de colocar em campos opostos, a senhora repetiu aqui, o agronegócio e o meio ambiente, que nesse trabalho de conscientização, vocês, a senhora se deparou com uma realidade, que é a luta desses pequenos agricultores familiares também, que vivem disso e que muitas vezes precisam ser orientados da forma correta de trabalhar, né, com o fogo, né? Exatamente. O que a gente verificou aqui na região do Alto Meia Ponte, né, da região que abastece... Fogo não, perdão, com a água, né, com a utilização da água. Mas o fogo também passa muito por isso. Havia, logo em janeiro, quando eu cheguei, a gente já começou a atuar, percebendo que ia haver crise hídrica desde janeiro, e a reivindicação do setor produtivo, do setor rural, era, por favor, nos orientem, comuniquem o que está acontecendo, não venham de uma hora para outra sem avisar, punir, estabelecer multas, retirar as bombas, lacrar bombas, só por favor nos orientem. Então nós viemos fazendo isso, dialogando com o setor, conversando e de fato o setor tem respondido de forma muito positiva e favorável, né? Colaborando com esse processo. Lembrando o seguinte, né? Quando você tem pouca água, você tem que escolher e a lei assim determina os usos prioritários. E quem tem prioridade? O consumo humano e dessedentação animal. Então, na hora de escolher se a água vai para irrigar a alface ou a hortaliça que o produtor rural familiar está lá para vender no outro dia para sobreviver, ou se vai abastecer a cidade, porque tem hospital, porque tem escola, porque tem presídios que não podem ficar sem água, nós temos que escolher e a lei vai determinar que
a destinação da água prioritária vá para a cidade. Mas isso nós temos que entender que é um conflito instalado, é um conflito de quem é a prioridade da água, quem tem direito, quem disse que de repente alguém aqui desperdiçando água, lavando o carro, tem prioridade em relação ao pequeno produtor lá. Então, administrar esse conflito é o nosso grande desafio nesse momento. Comandante, é um trabalho de conscientização mesmo, né, assim, da população. De conscientização, né, mas também de um exercício particular de cada um. Hoje eu participei de um programa na RBC e a pessoa me perguntou o que fazer. Eu falei, cada um, na hora que colocar a mão na torneira, na mangueira, no chuveiro para tomar banho, lembre, pode faltar. Então, se ele adotar isso como exercício de vida, ele vai poder colaborar, que é uma gotinha que você deixa de pingar na sua torneira, somada a várias gotinhas na cidade, vai fazer aquele litro ou aqueles 100 litros que vai faltar lá para a indústria, vai faltar no hospital. Então, é um exercício de cidadania. Não adianta só as pessoas culparem o governo, culpar os gestores, se ele também não tomar isso para si. O que eu estou fazendo para colaborar? Vamos chamar no nosso primeiro intervalo comercial. Você pode participar ainda do nosso programa, mandando a sua pergunta, a sua participação pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela. Nós voltamos daqui a pouco. Terão cores e os passarinhos vão poder voar. Será que a terra vai seguir-nos no